Se você não me conhece, sou Marcos Adriano Silva, contador e advogado, CEO do Grupo Save, com mais de 17 anos de experiência tanto no mercado contábil e tributário. Mentor de pessoas que faturam mais de R$100 mil por mês trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, utilizando as ferramentas relacionadas ao planejamento tributário, recuperação tributária e holding. Antes de tudo, eu já vou pedir, você que me segue, que acompanha o nosso conteúdo gratuitamente. Toda semana nós temos aqui mais de 2 vídeos no YouTube para te ajudar a faturar mais de R$100 mil trabalhando com os bens mais preciosos. Clica no botão do like, mas principalmente do inscrito. A partir do momento que você é inscrito, você se torna um aluno, nos ajuda a dar relevância para o conteúdo. Então, para você honrar a nossa vida, assim como nós honramos a sua com conteúdo, deixa o like e se inscreve. Tributário, judicial, extrajudicial / administrativo. Qual marcos eu devo optar, qual eu devo fazer, qual eu devo excluir da minha vida? E a resposta é nenhum. Como assim? Vamos lá, tributário. Você que me acompanha, você que me segue nas redes sociais e acompanha o conteúdo que eu posto diariamente, as lives que nós temos semanalmente aqui no YouTube, desde a parte técnica, na terça-feira durante o Papo Estrategista, e a parte mais gerencial, uma parte muito mais de gestão na quinta-feira, lá no canal do Gilberto Albano, conhecido carinhosamente como Diretor Tigrinho. E caso você não tenha entendido, acompanha nas quintas-feiras que você vai entender. Nós vemos falando que tributário é um dos segmentos, indiscutivelmente, que possui os maiores valores agregados, os maiores honorários na contabilidade e principalmente no direito. Afinal, nós estamos trabalhando aqui com a maior conta da empresa. Sim, é uma das maiores contas. Se eu pegar a parcela dos tributos que corresponde a um negócio, dependendo desse negócio, pode representar mais de 30%, somado sobre o faturamento. É muita coisa. Como assim, Marcos? Tanto assim? Claro. Se eu pegar ICMS, se eu pegar IPI, se eu pegar PIS, COFINS, se eu pegar a contribuição previdenciária patronal, vulgo INSS, só esses principais tributos, imposto de renda, contribuição social. Mas se eu estiver em segmentos cuja tributação é mais agressiva, como por exemplo, fabricação ou a comercialização de bebidas, armas, produtos relacionados à beleza, que em alguns casos é conhecido como os produtos supérfluos e, consequentemente, como uma tendência de consumo, e nós vamos ver isso na reforma tributária, como por exemplo o imposto seletivo, eles são tributados de uma maneira mais agressiva, nem tanto com o intuito de arrecadar, mas muito mais com o intuito de regular o comportamento, desincentivar as pessoas através da cobrança tributária, consequentemente, tributo está composto no preço, desestimular o consumo. Então, quando eu falo que o tributário, sim, envolve valores relevantes, que muitas vezes pode até parecer estratosférico, é porque tem muito dinheiro envolvido de uma única empresa. Imagina quando você atende muitas empresas. Então, não é incomum você se deparar com as páginas dos noticiários dos principais jornais dizendo: STF julga, STJ tema que corresponde segundo o relatório de riscos elaborado de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal do Tesouro, tantos bilhões. A tese, conhecida como do século, movimentou mais de 400 bilhões. Agora você faz isso vezes uma média baixa, 10%. É isso que os profissionais envolvidos nesse mercado tiveram acesso. É muito dinheiro envolvido por conta que tem muitas empresas no Brasil e as pessoas falam: ah, Marcos, mas tem muito Simples Nacional, tem muito MEI. Ok, mas Simples Nacional tem trabalho para fazer, tanto de recuperação tributária quanto de planejamento. A empresa que está lá no Simples, batendo no teto, que precisa ir para um outro regime. Depois nós temos as empresas que são do regime normal. Então tem muito dinheiro nesse mercado. Para você que atua e sabe como utilizar as melhores oportunidades, como fechar contrato, são habilidades que apenas não o conhecimento vai te levar para um próximo patamar. E sim, você entender de outras, digamos, até cadeiras, que não apenas aquelas técnicas que a faculdade te forma, para que você tenha resultado expressivo.
Como, por exemplo, sim, você, advogado que está me vendo aqui, tem que saber vender. Não, eu sou advogado e tenho que ser obrigatoriamente milionário. Amigo, amiga, cara, companheira. Tem muitos advogados no Brasil. Toda esquina tem um. Que abre o escritório após a formado ou que saiu de um escritório depois de trabalhar muito tempo. E que diferente do passado, quando poucos profissionais, quando poucas pessoas tinham acesso ao ensino superior e que você tinha 1 ou 2 advogados na cidade, que todo mundo ia naquele profissional, as coisas mudaram. Cada esquina tem um escritório de advocacia. Cada esquina tem um escritório de contabilidade. O mercado está cada vez mais seletivo. E se você pensar assim, me desculpe, mas a tendência é que você não vai ter resultado nenhum. Essa conversa que eu tenho com você durante essa aula é muito menos um papo coaching e muito mais um papo direcionado, mas eu preciso nivelar o seu conhecimento para que a gente possa discutir foco no judicial ou foco no administrativo. E eu vou te dizer de novo, nenhum dos dois. Aqui, por exemplo, na Save, eu tenho uma estratégia de negócio que reflete a minha realidade profissional. Eu, como todo mundo sabe, comecei de office boy num escritório. Antes trabalhei em outros lugares muito mais insalubres. Comecei trabalhando na praça de alimentação de um shopping assando calzones. Não sei se você sabe. Saí porque eu assei mais meu braço do que a quantidade de calzones. Depois eu trabalhei como operário numa indústria metalmecânica. Parafusava motores o dia inteiro. Depois eu fui ser office boy. E a minha carreira depois foi construída num escritório de contabilidade, depois escritório de advocacia, mas principalmente na consultoria, principalmente na revisão administrativa e extrajudicial. Então eu me criei fora do Poder Judiciário. Eu me criei trazendo soluções para as empresas que não dependem de um processo judicial. A minha expertise é pautada em trazer soluções que dependam de um nível de aprofundamento e de aperfeiçoamento dos processos internos da empresa. E que basta uma análise, e aí para isso você precisa ter muito conhecimento. Para isso você precisa dominar de legislação tributária, de contabilidade, entender de gestão, entender de negócio, para trazer essa quantidade de soluções. Eu sempre falo que a nossa ferramenta, sim, a nossa caixa ela tem muito mais ferramentas do que do nosso coleguinha, que só sabe fazer monofásico, que só sabe fazer, por exemplo, a tese do cigarro. Nós levamos inteligência de negócio. Por isso que eu ensino, na minha formação estrategista tributário, meus alunos a faturar mais de R$100 mil trabalhando com os 3 bens mais preciosos de uma pessoa: família, negócio e patrimônio, através de holding, planejamento tributário e recuperação. Isso agrega valor. Isso nos diferencia. E esse ponto transformou a minha carreira profissional, porque eu não dependo do judiciário, então eu consigo ter faturamento de maneira mais rápida, sem demorar tanto. Com isso, me propicia, e aí uma decisão de vida, ser um sócio pobre de uma empresa rica, reinvestir no meu negócio. Estava agora com o Tihai, falei: Tihai, quanto nós precisamos investir para ter esse nível? Tanto, nós vamos fazer. Então eu decidi investir no negócio, trazer pessoas, trazer tecnologia, trazer os melhores equipamentos possíveis e, consequentemente, crescer. Crescer, crescer. Essa é uma decisão. Não investir no meu patrimônio particular, e sim investir em algo que eu acredito. E com isso, eu consigo crescer muito mais rápido do que uma pessoa que talvez faça apenas um trabalho que dependa do Poder Judiciário, dependa do trânsito em julgado, dependa de algo que não está nas suas mãos, por exemplo. E, como o Brasil é Brasil, que mesmo que tenha resolvido, lá pode ter uma situação que reverte tudo. E aí você não tem o controle da situação. Então, Marcos, você está dizendo foque no extrajudicial. Não necessariamente. De novo, eu estou dizendo que o que eu acredito, o que eu ensino é focar em trabalhos imediatamente que geram receita recorrente e receita rápida. Tem trabalhos no Poder Judiciário que também consegue, mas nem tanto assim. Então tem
ações que elas são pacificadas e geram um resultado mais rápido que o trânsito em julgado. Mas eu não acho, e apenas acho, saudável você ter no seu negócio, como única e exclusivamente fonte de receita, um trabalho que depende aí de anos e anos de processo. Suas contas vão vencer, os salários, e aí você não tem capacidade de investimento, e aí você não consegue crescer. Então o que eu quero trazer aqui para você? Uma fórmula de você trazer para o seu portfólio, trazer para o seu negócio, trabalhos de receita rápida, trabalhos que tornem resultado para o seu negócio, para você poder investir, trazer gente, pessoas, ferramentas, infraestrutura, tecnologia, porque aí você cresce como negócio e aí você deixa de ser muitas vezes um advogado, um contador, um profissional e passa a ser um empresário da contabilidade. Você passa a ser um empresário do segmento jurídico, advocatício. E o que eu apliquei? Uma concomitância. Então, nós temos aqui no escritório possibilidades judiciais, que são um investimento a longo prazo. Pega a sua carteira de investimentos. Olha, aqui é investimento de longo prazo. No negócio é a mesma coisa. Porque as pessoas que acreditaram na exclusão do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS como investimento de longo prazo, mudaram a vida das 7 próximas gerações. Muitos advogados se aposentaram aí, algumas que fizeram lá 50, 100, 200, 300, 1000 ações para os clientes. Quando transitou em julgado, cara, dinheiro a perder de vista. E aí você vai falar o seguinte, não, mas Marcos, você falou que o administrativo o extrajudicial, administrativo não do direito administrativo, mas administrativo que não depende de um processo judicial, é feito fora da jurisdição, e alguns alunos que muitas vezes vêm daquele escritório tradicional de advogado, falam, Marcos, como que o cliente está fazendo a revisão hoje do diagnóstico e daqui 2 semanas já está usando, já está ganhando, ele não consegue conceber que não vai demorar 10 anos. É tipo assim, Marcos, e cadê o carimbo do juiz? Não, mas como que faz? Só altera. Tá aí. É assim. Quase que assim, pô, é muito sem graça, não tem emoção. Eu acho que isso é legal, mas tudo bem, isso é apenas a minha opinião. E, consequentemente, você tem um resultado caso um cliente, uma vez, muito conservador, que inclusive ontem eu estava lá, em 2015, por aí, ele me ligou que tinha uma banca de advogados que visitou ele, e ele é muito conservador, e propôs lá, sei lá, uma série, umas quase 10 ações, faz aquele pacotão da alegria, eu sempre chamo. E ele me ligou todo preocupado, e eu respondi o seguinte, faz todas. Como? Faz todas. Assina o contrato, condiciona ao êxito e quando você utilizar, protocola todas. Ele ficou quieto, não tem nada a perder, não vai usar nada antes, não tem risco, não tem mandado de segurança, sucumbência, só as custas, condiciona o horário. E ele fez. 3 ações deram certo dessas 10. Eles recuperaram mais de 15 milhões. Então o que eu quero trazer para você é o seguinte, não tem um melhor que o outro. Vai muito da estratégia. Até porque, olha que importante essa reflexão, grande parte em matéria tributária das oportunidades hoje que são administrativas, em algum momento elas foram judiciais. Em algum momento um advogado desenvolveu com o apoio de outros profissionais, da economia, da engenharia, da contabilidade, uma tese, que muitas vezes você precisa de elementos que vêm de outras áreas, e que apostaram anos e anos e deu certo. A exclusão do CMS da base de cálculo PIS e COFINS. Se nós voltássemos em 2012, por exemplo, nós estaríamos falando de uma tese que muita gente nem acreditava que ia quebrar o Brasil. A não tributação, por exemplo, quando há a repetição do indébito, a recuperação tributária de imposto de renda e contribuição social sobre a Selic. Então são muitas das oportunidades administrativas, insumos antes de 2017, 18, que foi pacificado pelo STJ. Muitas das oportunidades administrativas extrajudiciais decorrem de um processo judicial, decorrem de uma tese que foi discutida e exaurida sob a perspectiva do Poder Judiciário. Então, o que eu quero refletir com vocês é que não precisa escolher, você precisa entender o que é mais saudável para o seu negócio. E eu, tendo a oportunidade
de te orientar baseado na minha experiência, você pode ter os dois, porque muitas vezes um vai ajudar a vender o outro. E você aqui está construindo o que paga as contas, o que torna o seu negócio cada vez mais robusto e torna você não um contador, um advogado, e eu falo principalmente para esse público, e caso você não seja, mas que está no segmento tributário, te torna um empresário desse segmento, que é muito diferente. E as questões judiciais que requer um manejo junto ao Poder Judiciário, você faz também, só que de maneira bem focada no que eu preciso trazer hoje para ter uma vida razoável, reinvestir, crescer e o que eu estou plantando aqui para o futuro. Mas, Marcos, eu não sou advogado, eu não posso fazer ação judicial, não pode mesmo. Mas você pode fazer parceria com um advogado, se você não for. Ah, Marcos, mas eu não sou contador, eu não sei lá mexer apertar os botões. Não precisa, tenho vários alunos que não são contadores e conseguem. Estudam, praticam e aplicam. Mas faz uma parceria. Então, eu quero que nessa aula você reflita que não tem que escolher. Não tem fla-flu, porque eu vejo muita discussão. Não tem. Você precisa ter os dois. Você precisa se munir das melhores oportunidades. Você precisa se cercar de parceiros que tragam outros trabalhos que complementam o teu ecossistema para você vender vários produtos para o mesmo cliente. Essa é uma das estratégias que eu aplico e que dá certo. Se você aplicar, também vai dar certo.